Ok, perfeito. Acho que deve estar a ser visível no Zoom mais facilmente e eventualmente online também. Então queria começar por cumprimentar todos e todas, dizer que é um privilégio e sabe-me muito bem estar aqui hoje e agradecer o convite à professora doutora Alexandra Aragão, à professora doutora Dulce Lopes, por quem tenho um apreço científico e pessoal muito grande. E depois de 13 anos nesta casa, é voltar à casa e, portanto, é muito bom estar aqui e poder partilhar o projeto que estive envolvida na Universidade de Aveiro. Tentando fazer uma ponte com o que o Paulo Magalhães esteve a apresentar, na tentativa de ligar esta discussão tão importante de património comum e como é que fazemos esta ligação do global, do intangível ao local e às nossas ações individuais e às nossas ações coletivas em territórios tão pequenos como os municípios, e explicar-vos um pouco a aprendizagem que tivemos de um projeto que estruturámos, que partiu justamente naquilo que a professora Alexandra disse, da avaliação científica e da forma como a ciência e a medição da contabilidade ambiental tão importante pode ser uma ferramenta, ou foi o ponto de partida para uma ferramenta de reivindicação de políticas locais e nacionais mais fortes e protetoras, de facto, desse mesmo bem comum. Falar um pouco do projeto. Primeiro começar, que projeto é este que vos venho de falar, qual foi a sua origem e o seu mote, e convido-vos depois a visitar a página que criámos do projeto da Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses. Curiosamente, o projeto no seu título, para não ficar muito grande, centrou-se na pegada ecológica, mas vão perceber que grande parte dos motivos do projeto, sendo apegada a nossa metáfora para a pressão que os seres humanos colocam sobre o ambiente, a biocapacidade, que é outro prato da balança que já vos vou mostrar mais à frente, é aquilo que os territórios, o planeta, consegue regenerar em termos de recursos naturais para nós consumirmos humanos, ou para a nossa pressão que exercemos. Portanto, o projeto teve no seu título só o lado da pressão, mas ele valoriza muito e muito mais até o lado da componente positiva, daquilo que os territórios são capazes de gerar em termos de preservação ambiental. Enfim, mas começar por vos dizer que foi desde logo um projeto muito diferente do contexto português normal, porque juntou a investigação científica, a Universidade de Aveiro, do qual estive a liderar a componente científica do projeto, foi a Universidade parceira, juntou 3 ONGs, uma delas de foco internacional, e portanto que de uma certa forma detém a metodologia da pegada ecológica a nível mundial. O seu fundador foi o professor Matthijs Walker-Nagel, e que, não é professor, não, o professor Matthijs não é professor agora, e que desenhou toda a metodologia da pegada ecológica, que foi a Global Footprint Network, e com 2 ONGs parceiras em Portugal, a Zero e a Casa Comum da Humanidade, que o Paulo Magalhães esteve aqui a representar. E numa parceria estratégica entre organizações da sociedade civil, a academia e os municípios, os governos locais em Portugal. Vocês podem verificar no mapa, tentar, não consigo dar a barrinha em cima, mas não tem mal, não conseguem ver o nome de Bragança em cima, mas envolvemos 18 municípios em Portugal, com características muito distintas, municípios mais populosos, grandes, próximos das áreas metropolitanas, como Vila Nova de Gaia, em cima, e Almada, perto de Lisboa, e municípios mais rurais, mais amplos em território, com uma grande proporção de floresta, e que justamente viram neste projeto uma oportunidade de reivindicar perante o Governo Central maiores verbas, maior capacidade de financiamento para que pudessem atuar sobre o seu capital natural, proteger e valorizar a sua biodiversidade, os seus serviços de ecossistema. E, portanto, viram no projeto uma oportunidade de mostrar ao Governo, através desta avaliação da sua pegada ecológica, da sua biocapacidade, aquilo que é o contributo destes municípios para a valorização natural do nosso país, de Portugal. E, portanto, o que é que tentámos fazer a partir desta metodologia de contabilidade ambiental? Provavelmente estão mais familiarizados e já terão ouvido mais este conceito de pegada. No fundo, a pegada nunca é dissociada da biocapacidade. Se eu vos disser que um português, já adiantando alguns resultados, em média em Portugal, tem uma pegada de 4,01 hectares globais, não vos diz absolutamente nada, certo? Porque não sabemos o outro lado da moeda. Mas se eu vos disser que no planeta, por pessoa, temos 1,6 hectares globais disponíveis para um ano, se eu vos disser que os portugueses têm 4,
Já aqui começamos a perceber que é um desequilíbrio, já estamos a consumir mais do que aquilo que é a capacidade do planeta a regenerar. E precisamos sempre desta comparação para perceber, de facto, a nossa capacidade, o quão rápido estamos a ser a dilapidar a nossa capacidade de carga, a nossa capacidade de produzir ecossistemas, produzir benefícios através dos ecossistemas. E, portanto, aquilo que avaliámos no contexto municipal foi, e já vos vou trazer aqui um bocadinho as perguntas de partida, a pressão que exercemos sobre os bens naturais, a pegada ecológica e aquilo que os territórios têm a capacidade de dar, a biocapacidade. Porquê a escala local, porquê as cidades, porquê os municípios? Nós sabemos que os municípios ocupam um território muito ínfimo do planeta, 2% apenas da superfície terrestre, concentra a maior parte da população e é nestes territórios que nós temos digamos, uma oportunidade de inovar, de minimizar impactos, de sermos mais eficientes com transportes públicos, com capacidade de ter concentração de população, mas também geramos muitos impactos por essa via. É nas cidades que produzimos maiores resíduos, é nas cidades que consumimos a maior parte dos alimentos que produzimos no mundo, é nas cidades que geramos mais poluição e, portanto, são fonte do problema e da solução. E queríamos trabalhar a este contexto porque, de facto, se repararem, a pegada ecológica é um instrumento que é anualmente divulgado para todos os países do mundo. Se quiserem consultar do Brasil, a Portugal, a todos os países do mundo, todos os anos têm estatísticas sobre a pegada ecológica de cada país, mas não têm sobre territórios locais, não têm sobre cidades. Há muito poucos estudos a este nível e foi muito difícil para nós trazer a metodologia a esta escala, não tanto da pegada, mas da biocapacidade, como avaliar o que é que os territórios municipais contribuíam. O que é que nós queríamos perceber? Em cada município, qual é a pegada ecológica de cada residente? E um residente em Bragança, no município do norte de Portugal, município rural com uma alta densidade florestal, é diferente de um cidadão de Vila Nova de Gaia, numa metrópole urbana? Quais são as pressões, ou quais são os ecossistemas sobre os quais nós estamos a exercer maior pressão? Até que ponto é que nós dependemos de recursos que são produzidos no nosso território ou de recursos que nós precisamos de outros países, de outros territórios? E quais são as implicações disto para as políticas públicas, para as empresas do meu território e fora dele? Foram estas as perguntas de partida e no fundo, que quiseram dar mote a este projeto que iniciámos em 2018 e que terminámos o ano passado, final de 2021, enfim, inícios de 2022. Um contexto muito rápido global, não vou entrar por aqui, não tenho muito tempo, mas, e o Paulo Magalhães já o caracterizou muito bem, as regras do jogo mudaram, nós estamos de facto a acelerar a pressão que exercemos sobre o ambiente, percebemos que estamos rapidamente a chegar a situações de ponto de não retorno, e o não retorno é não retorno à situação que nos permitiu manter estabilidade climática nos últimos 11.000 anos, mas 11.000 anos é um segundo do planeta Terra. Em 4.000 milhões de anos, 11.000 anos foi uma ínfima parte deste sistema terrestre a funcionar. Se nós sairmos dele, a probabilidade de regressarmos é também ínfima. E, portanto, a probabilidade da humanidade e dos outros seres vivos continuarem é, de facto, muito arriscado perceber que podemos continuar desta forma e que não haverá essas consequências de não retorno. E, portanto, nós hoje sabemos que consumimos em excesso, que consumimos muito rapidamente, não damos capacidade à natureza para absorver os impactos. Mas não temos ferramentas, muitas vezes, para avaliar estes impactos, ou porque não os reconhecemos, são invisíveis, e uma dessas formas de a reconhecer, muitas vezes, também muito pouco visível no Acordo de Paris. O Acordo de Paris depende de inventários nacionais, que são as nossas emissões produzidas no nosso território, certo? Mas se o nosso país for muito rico e puser as nossas fábricas, a nossa indústria toda na China, que é curiosamente, por acaso não trouxe este gráfico, mas é o que é curiosamente que acontece em grande parte, a minha pegada ecológica, as minhas emissões diminuem. Eu tornei-me mais ecológico, porque no meu território as minhas emissões diminuíram, mas para a atmosfera elas continuam na mesma. E de facto eu só deslocalizei o meu impacto. E não temos ferramentas que avaliem esse impacto no meu território por aquilo que eu consumo, independentemente de onde ele foi produzido. Pode vir da China, do Brasil, mas eu consumo aqui e, portanto, o meu impacto é gerado aqui. E é esta a metodologia, no fundo, a transposição que a metodologia da pegada ecológica faz. Em termos mundiais, como vos disse, todos os anos são lançados estes dados, todos os anos a campanha do Earth Overshoot Day, ou do Dia da Sobrecarga, em que, se quiserem, a parte verde
medido a uma escala mensal num ano. A parte verde era quando no ano nós conseguíamos consumir os recursos naturais que dispunhamos, ou quando começam a ver a parte vermelha significa que já esgotámos os recursos que tínhamos disponíveis para aquele ano. O que é que significa neste gráfico? Se conseguirem perceber a escala temporal em baixo, que a cada década que avançamos, antecipamos um mês, ou seja, cada vez mais cedo esgotamos os recursos que tínhamos disponíveis para aquele ano. Este ano já o tinha sido antes da pandemia, com a pandemia regredimos, aumentámos um pouco este dia de sobrecarga, mas este ano já estamos outra vez em julho. E se a cada década aumentarmos, é só fazermos as contas para sabermos quando em janeiro já esgotámos os recursos para o ano inteiro. É só perceberem que são só mais 6 meses ou 7 meses para isso, 6 décadas para isso acontecer. E de facto em Portugal, e esta já é a trajetória de Portugal, não é muito diferente do que tem acontecido provavelmente no Brasil, embora no Brasil tenhamos uma situação diferente. Em Portugal quase não conseguem perceber, mas a linha verde que baliza depois o início da parte vermelha significa a nossa capacidade portuguesa de produzir recursos naturais, que é relativamente estável, é difícil de alterar, embora possa ser dilapidado. Mas repararem, desde a década de 60, que a parte vermelha significa que nós consumimos mais do que aquilo que o nosso território tem para nos dar. Com a entrada na União Europeia, um dos impactos que pouco falamos, porque falamos sempre pela positiva, é que de facto o acréscimo de bem-estar, qualidade de vida, também nos trouxe um acréscimo de impacto ambiental. E portanto conseguimos perceber que a partir da década de 80, final da década de 80, o nosso impacto subiu abruptamente, tem variações cíclicas e no fundo com a economia, com a variação cíclica da economia, a parte que decresce corresponde a crises económicas, a parte que sobe corresponde no fundo, a revitalização da própria economia. Mas qual é a vantagem desta metodologia e porquê este projeto? Porque esta metodologia permite-nos relacionar múltiplas escalas e com isto conseguimos perceber como é que o município consegue estar a danificar o planeta e como é que o município consegue descer à escala individual para, no fundo, corresponsabilizar todos os seus atores nesse resultado final. Porque depende de todos nós. Individualmente, cada um de nós é responsável pelos impactos que causa no seu território e deixo já aqui depois convido-vos a calcular a vossa pegada ecológica individual para saber quão surpreendidos ficam com o vosso impacto individual. Mas, muito rapidamente, para vos contar os resultados científicos e o que é que eles deram mote em termos de participação pública, o que é que alteraram e como é que daqui, com esta validação, chegámos a um envolvimento muito interessante de vários segmentos da sociedade civil. Enfim, calculámos para Portugal, como vos estava a dizer há pouco, cada português em 2018, foi o ano mais recente que conseguimos ter dados, usava 4 hectares globais, quando no território tínhamos a capacidade em Portugal de produzir 1,37, ou seja, usamos os recursos todos que existem em Portugal e ainda vamos estar a usar os dos outros países porque não temos capacidade só para consumir o que nós queremos. E quais são os 3 fatores principais de pressão? Não sei se sabem, mas Portugal é o 4º país na Europa, mas é o primeiro com uma característica muito interessante, mas o 4º país na Europa que de facto tem uma pegada de alimentação muito grande. O nosso fator de pressão número 1 é a forma como nos alimentamos. Nós, portugueses, turistas, todos os que consomem no território português, certo? O que significa que a forma como nos alimentamos tem um impacto, é o fator número 1, muito superior à mobilidade, à produção de energia, a outros fatores que tendencialmente associamos à pressão do ambiente. E portanto, com esta primeira, digamos que surpresa em termos de medição, de avaliação, perceber que a alimentação, chegámos a uma conclusão muito interessante desde logo com os municípios. Nenhum município com o qual trabalhávamos tinha políticas de alimentação. A alimentação não era um problema ambiental. Tivemos inclusivamente um presidente de Câmara que nos disse: mas no meu território eu tenho florestas, o meu único problema ambiental são os incêndios florestais. Como é que vocês me estão a dizer, com esta avaliação, que os meus cidadãos têm uma pegada ecológica superior à média nacional? Como é que me estão a dizer que eu tenho um problema ambiental que eu até agora não sabia que tinha? E se a alimentação é um fator, então eu vou ter que ter uma nova estratégia, vou ter que ter uma nova política de alimentação. Nenhum destes municípios tinha políticas de alimentação. E no nosso país contam-se pelos dedos das mãos
os que começam a desenhar estratégias alimentares sustentáveis e saudáveis. Não conheço o panorama no Brasil, mas sei que na Europa temos vários processos em distintos níveis. O Reino Unido tem, de facto, já uma experiência incrível de políticas participadas de alimentação a nível local. E, portanto, a alimentação foi reconhecida como um setor, o principal fator, seguido dos transportes da habitação. Conseguimos medir e trazer esta avaliação para alguns, não trouxe todos, mas alguns destes municípios que provavelmente daí não conseguem ver, mas deixem-me levantar mais fácil, espero que consigam ver em casa. 2 grandes municípios mais populosos, Vila Nova de Gaia e Almada em cima, com pegadas ecológicas por pessoa superiores à média nacional. E claro, como seria de esperar, se são municípios densamente povoados, altamente urbanizados, também o seu contributo para a biocapacidade, a sua capacidade de gerar recursos naturais, não tem áreas de cultivo, não tem florestas, e muitos deles são porque se encontram na costa, portanto grande parte desta biocapacidade vem da sua zona costeira, mas tem uma pouca biocapacidade, ou seja, o seu contributo para a biocapacidade do país é muito ínfimo. Onde é que nós vamos ter biocapacidades muito grandes? Os municípios que se quiseram juntar ao projeto justamente por esse motivo, para poder reivindicar junto do Governo Central, o meu contributo para a biocapacidade nacional é muito grande. Então nós queremos receber verbas do Governo Central, não de acordo só com a população, que é o principal fator de distribuição do Orçamento de Estado para os municípios em Portugal, nós queremos um fator de ponderação que dê valor ao meu capital natural, que reconheça aquilo que é o meu contributo que outras grandes cidades precisam para absorver os impactos que geram. Mas qual foi outra surpresa que nós encontramos? É que vejam, mesmo esses 2 territórios, Castelo Branco e Bragança, com população em torno de 33 mil habitantes, 50 mil habitantes, muito pequena na dimensão brasileira. A surpresa foi que também estes municípios tinham pegadas ecológicas extremamente elevadas. Ou seja, como é que residentes de zonas rurais exercem uma pressão tão grande também sobre o ambiente através da sua estrutura de consumo? Porque de facto nós hoje conseguimos viajar de avião, não quer que estejamos a residir, conseguimos ter acesso a bens alimentares que são altamente impactantes em qualquer que seja a nossa posição geográfica, e até os municípios mais rurais têm impactos de facto muito importantes. E isto foi uma surpresa para os próprios decisores políticos, que a partir desta avaliação entenderam que tinham que mobilizar a sua população a perceber os impactos, a perceber que são corresponsáveis por esses impactos, e, por exemplo, o Presidente de Câmara de Castelo Branco convidou, quando estivemos a divulgar os resultados, todas as suas instituições de IPSS, instituições de apoio social e, portanto, ONGs também, para perceber o impacto que elas estavam a ter, quanto mais não fosse pela forma como tinham as suas cantinas e as suas refeições para a sua população que abrangia. E, portanto, isto significa que outros atores foram considerados relevantes, as empresas, os cidadãos em si, e para além de reconhecerem que as próprias políticas locais também tinham que ser alteradas, e assim como as políticas nacionais. Enfim, esta foi algumas dos dados que pudemos depois trazer em nível de cada município. Por exemplo, quanto à pegada ecológica, para cada um deles conseguimos identificar quais eram as áreas de consumo mais impactantes. Do lado da biocapacidade, do lado da componente positiva, por exemplo, em Gaia, Vila Nova de Gaia, uma cidade extremamente populosa, perceber que grande parte da sua área florestal, que ainda existia, já dava 50% da capacidade de gerar recursos naturais, e, portanto, mesmo numa cidade era muito importante dar valor à floresta e perceber que a floresta era, de facto, um ecossistema muito importante neste contexto, e, portanto, conseguimos reproduzir aqui também quais os ecossistemas mais importantes dentro de cada município e fazer uma coisa muito interessante, que é difícil de se fazer. À escala, e esta é uma forma que a pegada ecológica tem de facilitar a comunicação. Chega a todos facilmente. Facilmente percebemos a mensagem de que, por exemplo, numa das cidades, Ilha, não é a mesma, Vila Nova de Gaia, o dia de sobrecarga desta cidade era no dia 16 de junho. Em Portugal era maio, mas significava que um residente de Ilha, podíamos comunicar esta mensagem a partir do dia 16 de junho,
nós esgotámos os recursos que tínhamos disponíveis para consumir. O que é que significa? No dia 17, eu estou a roubar às próximas gerações. Nós podemos viver gastando mais do que aquilo que ganhamos no nosso ordenado, certo? Podemos gastar mais do que o nosso vencimento, a nossa renda mensal? Podemos, não podemos? Como? Eu posso gastar muito mais por mês do que aquilo que eu recebo pelo meu emprego, certo? Como? Posso pedir crédito, posso pedir emprestado, posso ir às minhas poupanças, certo? Posso ter poupado dinheiro e vou buscar esse, mas eu posso gastar mais. Até quando é que eu posso gastar? Eu vou gastar as minhas poupanças todas, eu vou pedir emprestado, já nenhum de vocês me empresta dinheiro porque sabem que eu não vou pagar. O banco deixa-me, eu posso continuar até um ponto em que a ruptura acontece, eu já não tenho forma de gastar mais. É o que estamos a fazer sistematicamente. Todos os anos antecipamos o dia de sobrecarga. 16 de junho, provavelmente 18 de junho, provavelmente este ano, 16 de junho. Provavelmente vai ser a 1 de junho, depois vamos para maio, depois vamos para abril. E estamos antecipadamente a gastar os recursos das próximas gerações. É o que estamos a fazer. E às poupanças do capital natural, estamos a cortar as árvores cedo demais, estamos a poluir rápido demais e não damos tempo ao planeta para absorver os impactos. Então, aquilo que interessa, a participação, estou a abusar. Através destes resultados, os municípios, desenhamos para os municípios calculadoras individuais da pegada ecológica, com os dados que encontramos para cada um dos municípios. E com estas calculadoras, o que é que o município começou a desenhar? Um conjunto de ferramentas de educação ambiental para dizer aos seus cidadãos que a pegada deles impacta no seu território. E, portanto, através da calculadora que têm disponível no website do município, estão a fazer um conjunto de ações de sensibilização ambiental nas escolas, nos eventos, com, de facto, a mobilização destes atores com as empresas de uma forma muito interessante e perceber que nós, no nosso dia-a-dia, temos impacto nesta pegada. Trouxe-vos os dados, por exemplo, da utilização de um dos municípios que, a partir do momento em que se vinculou a este projeto, integrou agora e vai voltar a candidatar-se a ser um município verde europeu, portanto vai candidatar-se, ou está-se a candidatar agora a ser uma capital verde europeia. É um processo na Europa, os municípios podem candidatar e é muito competitivo para serem a capital verde de um determinado ano no contexto europeu, e Guimarães está a concorrer pela segunda vez. Ficou numa shortlist, ganhou Lisboa, quando Guimarães também perdeu, e está a concorrer outra vez. E o lema este ano é: Guimarães quer ser uma cidade de um planeta. Guimarães usa 2,3 planetas Terra neste momento, e Guimarães quer ser uma cidade de um planeta. E como é que é uma cidade de um planeta? Tem que obviamente colaborar e envolver a sua população. E ano após ano vocês conseguem ver a utilização da calculadora individual tem aumentado substancialmente e, portanto, significa que os cidadãos cada vez mais se envolvem nestas questões. Desenhámos um conjunto de workshops com estes resultados, com as calculadoras, com um conjunto de entidades locais, parceiros múltiplos em cada município, por vezes até mesmo só dentro da estrutura do governo local, como é que trazíamos diferentes decisores e técnicos para compreender o que é que poderiam fazer diferente nas suas próprias políticas. E com isto, por exemplo, fizemos um inquérito para perceber como é que estes resultados os levavam a entender a necessidade de termos novas políticas. E vejam os resultados, por exemplo, a maior parte das pessoas, com 54% das respostas, concordava bastante que estes resultados deviam incentivar novas políticas locais, mas também novas políticas nacionais, certo? E também alterações nas estruturas de consumo individuais, alteração na minha maneira de agir no dia-a-dia. E curiosamente, quando foi perguntado de quem é a responsabilidade de uma pegada ecológica tão grande no meu território, a resposta número 1 foi cada um de nós. Não foi dizer que a resposta é do governo local, não foi dizer que a resposta de fundo é global. Não, assumiram a maior parte das respostas que depende de cada um de nós. E depois, muito interessante, os diferentes níveis de governo aparecem ali. As câmaras municipais, como as mais impactantes num segundo nível, o governo nacional, as empresas e depois a União Europeia mais em baixo, mas como corresponsabilização neste processo. E aquilo que gostaram mais, o que valorizaram mais neste processo de calculadora da pegada ecológica,
saber se o número de planetas Terra, o dia de sobrecarga tinham sido de facto mensagens importantes. E termino para, no fundo, vos mostrar também que o ponto final do projeto está a ser o ponto de partida de um novo projeto que estamos a tentar trabalhar com o Governo e que, no fundo, possa também daqui fazer outra coisa. Ou seja, reconhecemos com este sistema de contabilidade ambiental, se quisermos ser eficientes a regredir os nossos impactos, nós já sabemos quais são as 3 grandes áreas de política pública que temos que atacar: a alimentação, a mobilidade e os próprios ecossistemas, a valorização deste capital natural. Então, se conseguimos perceber qual é o contributo de cada cidade para o país e se conseguimos perceber como é que as cidades mais urbanizadas dependem das cidades mais rurais e conseguimos perceber estas interdependências, o que é que cada um de nós contribui de forma positiva para este património comum, como é que daqui conseguimos fazer a transição de escala, relacionar o nosso impacto local com o planeta, então conseguimos desenhar novos instrumentos financeiros que encontrem mecanismos de compensação. Como é que um território que tem um elevado capital natural pode receber financiamento do Governo Nacional, das cidades mais populosas, e como é que as cidades mais populosas podem ter incentivos para reflorestar o seu próprio território, para diminuir a sua pressão, para elas também receberem financiamento por isso. E, portanto, no fundo, através desta metodologia, conseguimos perceber que mobilizamos um conjunto de atores diferentes a ligar também outros desafios da Agenda 2030 através desta metodologia científica de avaliação, para encontrar, no fundo, financiamento que seja benéfico para os ecossistemas. E aqui alguns exemplos, a partir daqui, de trabalho que os municípios têm feito para ligar a pegada ecológica com outros objetivos de desenvolvimento sustentável e desenhar novas políticas locais com esta ferramenta. E, portanto, temos no nosso website também um conjunto de boas práticas municipais, desde a participação pública a outras práticas nas múltiplas áreas de avaliação, que demonstram o caminho que os municípios têm feito para serem, de facto, atores relevantes na mudança, na transição climática. Enfim, obrigada, termino por aqui, peço desculpa se esta equipa toda que esteve por trás do projeto, o Paulo Magalhães também esteve a representar a Casa Comum e a Zero na altura. Obrigada. Muito obrigada então pela apresentação, a doutora Sara, muito obrigada Paulo Magalhães também. Gostava, antes de passar a palavra para algumas questões que tenham e que gostassem de colocar aqui aos apresentadores, de tentar ver qual é a relação aqui destas duas apresentações com a nossa temática, que no fundo é a temática da participação. E o fio condutor que encontramos aqui nestas duas apresentações é a busca de soluções justas. A participação tem esse fim último. Porque é que as pessoas querem ser ouvidas e influenciar as políticas públicas? Porque é que as ONGs se motivam e se mobilizam para tentar influenciar as decisões? Porque é que os próprios municípios investem para ter um indicador claro, que é a pegada ecológica, de que estão a ser tratados diferentemente pelo Poder Central? É para tentar realizar a justiça, uma justiça ambiental e uma justiça climática. Vimos isso nas primeiras apresentações, os jovens que participam querem justiça para com as gerações futuras, vimos isso nas apresentações subsequentes que tivemos aqui, do Dr. Marcelo Brito e também da doutora Elizabeth Figueiredo, sobre participação florestal. As pessoas querem também justiça para a sua floresta, e agora com um exemplo à escala global de justiça climática e um exemplo à escala local, que no fundo é a redução a nível da escala de um mesmo conceito, um conceito de justiça ambiental e climática. Portanto, parece-me que essa é a motivação última das pessoas, das entidades coletivas, associativas ou empresariais, para poderem ter o seu contributo contabilizado para soluções públicas e políticas mais justas.
esta era a tentativa de explicar o fio condutor e a lógica da associação aqui destas duas intervenções, mas gostava agora de dar a palavra para se algum dos aqui presentes quiser obter mais alguma informação adicional ou alguma explicação mais pormenorizada sobre aspectos que não tenham sido aqui ainda realçados ou que possam ser um pouco mais aprofundados. Nós temos agora um período para debate. Se não, qualquer coisa. Sim. Então, eu começava por dar a palavra à doutora Sara, que quer aproveitar um bocadinho mais o seu tempo. Só um segundo para poder justamente comentar a questão de que as pessoas querem participar e querem justiça climática e justiça ambiental, mas é muito interessante perceber que em muitas das sessões que fizemos com a população, o primeiro ponto de partida foram elas próprias perceberem que a justiça tinha que começar com os atos delas. Sim. E que até certo ponto aquilo que reivindicavam noutros, de repente perceberam que a surpresa que era perceber que eles, se não alterassem os seus próprios comportamentos, eles próprios, nós próprios, continuamos a sermos injustos com as próximas gerações. E portanto esta ferramenta que tem uma relação de escalas tão interessante, que vai ter este nosso ponto individual, o nosso comportamento individual até ao planeta, de facto levou-nos a pensar e a discutir em muitas das sessões com a população que queria exigir mais políticas, mas que começava a sair da própria sessão a pensar que ela própria tinha que mudar o seu comportamento individual, o que é muito interessante, porque de facto muitas vezes estamos longe de perceber o real impacto que nós geramos com a nossa vida, com o nosso consumo diário. Sim, por favor. Eu acho. Tem. Bem, demanda não pegar essa pode ser pelo isso impacta bem no consultório, nossa maioria está sempre impactada. E aí, isso é um ponto de vista contrário da lógica aqui, a escala global, às vezes, para o político, pensa que você tem que ver ninguém, quem está ganhando, quem está perdendo, né? Coisa que tem que explorar, não enxerga esse outro lado. E aí, talvez, essa missão teve realmente pequeno ali, porque o impacto que o indivíduo tem nessa pesquisa é absolutamente menor em grandes corporações mesmo, que poluem em escala absurda. Claro. Conflito em relação. Sim, a solução tem que ser nas duas escalas sempre, não é? E o discurso do individual tem também um problema, não é? Isso aconteceu, já não acontece tanto, mas isso aconteceu. Eu lembro-me sempre lá no Porto, quando era a dizer poupar água, fizeram uns cartazes para pouparmos água, e nós sabíamos que o sistema agora já está resolvido, mas o sistema de distribuição de água perdia 60% da água que entrava pelas fugas. Eles não faziam o trabalho deles, que era cuidar e manter o sistema de distribuição, e faziam cartazes a mandar as pessoas poupar água. Quer dizer, por mais que nós poupássemos, nunca ia resultar nos 60% que o sistema perdia, não é? Neste momento a coisa já foi melhorada, mas portanto, está a ver que as duas coisas têm que ser, não é? E se é importante o local, também sem o enquadramento global, eu posso fazer tudo, estar a beneficiar do sistema global, mas ele vai ser usado pelos outros e depois eu fico o otário. Isto são as regras da ação coletiva, não é? Não sei se conhece a teoria económica da Neurose, que explica muito bem isto, não é? Quando é que é possível a ação coletiva? E define as condições estruturais para ser possível uma ação coletiva. Primeiro, definir o bem comum, depois a que no clima não está definido. Só temos preocupação, uma tentativa de fazer menos mal. Não definimos o bem. Segundo, passos.
criar congruência entre as regras de provisão e da proteção. Não é? Precisamente para nós não sermos os otários para haver justiça climática, percebe? E, portanto, sem estas contas estarem feitas, é impossível haver ação coletiva. É que não pode mesmo, percebe? Ninguém é otário. Não é? E esta expressão ela usa, não vá me a sucker, era a expressão que a Leonora Rossam usa. Não é? Num grupo ninguém é otário. E, portanto, para todos agirmos, ninguém pode ser otário. E temos que encontrar uma forma, e a forma é qual é o bem comum, o que é que cada um põe lá, o que é que tira, e sem nós fazermos contas de manter isto, pá, não vamos andar. Repare, Paris não tem isto. O Acordo de Paris não tem a definição do bem comum, nem tem regras quanto à provisão. Só tem uma tentativa de regras quanto à apropriação. Vamos tentar nos apropriar menos disto. Mas, está a ver, se joga só no negativo, não tem um sistema de manutenção, os que podem fazer mais e que fazem mais sentem-se lesados e não se chega a acordo. Isso não tem muita ciência. Não tem, é só um raciocínio simples, não é? Que quanto é que tu medes, quanto é que tu tiras. Sem isto. Apesar de tudo, eu compreendo a questão no que diz respeito à relativa omissão, nestes indicadores de que estamos a falar, da questão dos riscos, que é uma motivação muito grande para as pessoas participarem e que afetam mais as pessoas vulneráveis do que as pessoas, enfim, mais poderosas e mais resilientes. Pergunto-me, haveria alguma maneira de integrar os riscos no cálculo da pegada ou num conceito complementar à pegada? Porque a pegada considera o consumo e a biocapacidade. Não poderíamos incluir aqui de alguma maneira a exposição a riscos, uma pegada mais arriscada? Sobretudo do lado da biocapacidade podemos. Sim. Por exemplo, quando estivemos em Castelo Branco tinha havido um grande incêndio no ano anterior. Nós estávamos a utilizar imagens de satélite que capturavam a biomassa dos diferentes territórios naquele município e que sabíamos que estávamos a fazer uma avaliação que ia ser mais pobre porque tinha havido incêndio. Portanto, nós conseguimos dizer ao município o valor da vossa floresta para a biocapacidade é este, se houver um incêndio é o que perdem. Pois, portanto, em alguns do lado da biocapacidade sim, mas até curioso porque podemos fazer do lado da pegada. Vejam, por exemplo, o impacto da guerra, um dos dados que nós não trouxe aqui, mas nós ficámos tão surpreendidos com o impacto da pegada à alimentação que quisemos também, por outras vias, perceber mais de onde é que vinha esse resultado tão negativo para Portugal. E, por exemplo, percebemos que nós dependemos em mais de 70% de todos os alimentos que nós consumimos no nosso país, de outros países, nomeadamente da Ucrânia. E, portanto, o que é um risco como a guerra, como um risco de uma disrupção da produção alimentar, pode ter consequências, e está a ter consequências. Nós estamos até muito interessados em perceber a redução por via do consumo da alimentação pela dificuldade que temos agora dos preços, mas tem consequências também na segurança alimentar. Não é? Só para perceber, portanto, nós só produzimos 30% daquilo que consumimos em termos de alimentos, sim. E o resto é dependência do estrangeiro, sim, nomeadamente da Ucrânia. Ucrânia, Espanha, França, Brasil, cinco parceiros principais: Espanha, número 1, Brasil, Ucrânia sobretudo de cereais, e China começa a ser um dos nossos parceiros do top 5 para vegetais e frutas. De Portugal. Nós somos um país produtor de frutas, já dependemos da China para as frutas. Por exemplo, nós dependemos de frutas e de vegetais em mais de 60%, em cereais, mais de 87%. Nós estamos dependentes de outros países. E, portanto, há, de facto, em termos de segurança alimentar, em termos dos riscos, são muito grandes. E já agora, apelando à memória, que eu não sei se tens isso na memória, mas a realidade do Brasil, um país que tem uma biocapacidade proporcionalmente à população muito superior à nossa, como é que são os números? Não está em déficit ecológico, é a parte boa, não é? Ou seja, tem tanto superávit de biocapacidade que, mas tem vindo a perder. Aliás, há um mapa mundo que eu não trouxe, eu trouxe apenas o gráfico do overshootei, mas há um mapa mundo que nos mostra na década de 60 este balanço entre a pressão de um país e aquilo que o país produz,
tínhamos um mapa vermelho, sobretudo na Europa e América do Norte. Agora temos praticamente um mapa mundo vermelho. Sobram muito poucas zonas verdes, o Brasil é uma delas, a África Central, grandes ecossistemas ainda nos dão mais do que suficiente daquilo que aquele país consome. Mas onde está concentrado 80% da população, temos países já em déficit ecológico, ou seja, cada vez mais começamos a depender de países como o Brasil, dos seus ecossistemas e de grandes ecossistemas que são de todos, mas no fundo são de soberania e território, produzem benefícios para todos. Os ecossistemas não são Produzem benefícios para todos, mas territorialmente estão localizados em determinados países, certo? Injustiças. Não, e são ótimas ferramentas que nos permitem, através da participação, chegar a soluções negociadas mais justas, mais equitativas na relação entre municípios, na relação entre países, porque dentro de um mesmo país há regiões que contribuem mais para o global do que outras, que acabam por absorver os benefícios produzidos nessas zonas, que aqui em Portugal será mais o interior rural, no fundo a alimentar a zona litoral urbana. Em países como o Brasil isso não é tão notório, mas continua a ser, não é? São Paulo não é autossuficiente, imagino, em quase nada, e tem que importar muito da sua alimentação, das fontes de energia, etc. Portanto, aqui a participação de facto contribui sobretudo para esta justiça entre os territórios a diferentes escalas. E isso enfim, é um resultado diferente de participação, diferente daquele que vimos, que tem a ver com a justiça intergeracional, embora aqui também esteja em causa, obviamente, a justiça intergeracional. Mas alguma questão que queiram colocar, uma reflexão que queiram partilhar aqui sobre estas apresentações ou sobre algum dos temas que tenha sido trazido aqui? Sim. Institucionais depois como é que sugeriam que pela alternativa se calhar era os Estados Unidos. Ora bem, a forma como quer dizer, quando nós temos um bem, ele tem que pertencer a alguém. Essa é a grande questão jurídica, não é? Um bem para ter um estatuto jurídico tem que ser de alguém, senão é uma res nullius. Esta é uma questão, pronto, que os juristas entendem, mesmo que seja de toda a humanidade. A vantagem do património comum da humanidade é que a gente não individualiza a propriedade, não é? Em ninguém, mas assim a toda a humanidade e às próximas gerações. Digamos que é quase uma propriedade filosófica. Digamos, é um uso de um bem, não é mais um uso-fruto, um fideicomisso, não é? Sim, fideicomisso é figura que se tem cuidado, não é? Com obrigações de entregar aos próximos num estado sem mexer. O detentor atual não é o proprietário são as gerações futuras e nós só temos a posse e temos a obrigação de entregar às gerações futuras. E vai passando sempre de geração em geração, não é? Portanto, isto implica um sistema de gestão. Alguém que represente a humanidade, não é? E que, de forma legítima, vai gerir o bem em nome e para todos, não é? E, portanto, isto obrigava a ter as Nações Unidas. Eu acho que este património devia ser gerido no seio das Nações, não é? Há lá um órgão que era o texto de Chicacança, portanto, o Conselho de Tutela servia precisamente para os territórios que estavam numa situação jurídica indefinida. Neste momento, todos os territórios têm situações jurídicas definidas. O órgão está vazio, está na Carta das Nações Unidas, portanto, não é preciso grandes alterações à Carta, praticamente nenhuma, mas obviamente apenas dar um novo fim àquele órgão que está vazio, tem uma sala, tem mobiliário, tem tudo, está lá a sala vazia, e dar-lhe o objeto de ser, não a gestão de territórios indefinidos, mas do sistema. Não é? Percebe? Esta é a proposta, porque só que é uma questão que eu ia falar há bocado, aproveito e falo agora, que não é só, mais, eles devem ser o gestor dos próprios bens, porque há bens que deviam ser todos. Além do sistema, há na Terra, além das partes comuns, digamos, os mais altos, os comuns, a biodiversidade que lá está tem valor. Os serviços lá têm valor. E o próprio comum devia receber esse dinheiro. Repara, a questão das baleias.
Uma história incrível. Se a senhora sabe que metade do que nós respiramos vem do cocó das baleias, digamos assim, as pessoas não sabem disto. É uma coisa inacreditável. Eu próprio fiquei, quando tive que estudar isto para a Conferência dos Oceanos, eu já tinha passado assim pela frente pelos artigos, nunca tinha ido ler. Como ia fazer uma palestra na Conferência dos Oceanos, fui ler. Fiquei, podem pôr no Google. O valor do FMI, a avaliação do FMI, cada baleia vale 2 milhões de euros de serviços ecossistema. Ok? Quando elas fazem o cocó, aquilo é um boom de biodiversidade de matéria orgânica, a matéria fecal, não é? Matéria orgânica, que vai alimentar o fitoplâncton, que por sua vez vai fazer a fotossíntese, não é? E o oxigênio que vem dos oceanos não vem da água, vem desta fotossíntese originada está a ver? E portanto, a senhora vê o mapa do fitoplâncton nos oceanos é igual às migrações das baleias. Baleias e todos os mamíferos marinhos. Está a ver? Pergunta. Se uma baleia, os serviços da baleia valem muito mais do que a baleia, a carne da baleia, ok? E todos nós beneficiamos daquilo, é uma criação de riqueza brutal para nós, de quem é este valor? Quem é que recebe, quem é que devia receber esse dinheiro porque nós estamos a usar os serviços da baleia? Ok? Quem é que recebia o dinheiro? Ou cada um chega lá, apropria-se porque a baleia não é de ninguém e eu tenho direito a pescar, está a ver? Mas ela vale muito mais o serviço, que é intangível, que se espalha pelo sistema todo, do que a carne. O problema é que nós não temos um sistema de capturar o valor dela, ninguém que represente o interesse da humanidade em manter as baleias. Ninguém recebe, ninguém paga. E, portanto, nós vamos caçar a baleia e fazer 100 euros ou 200. Em vez de está a ver, não sei quanto é que vale uma baleia em termos de carne, está a ver? Pronto. Mas está a perceber aqui o problema. Não é? Portanto, alguém tem que representar o comum, agir em nome e no interesse de todos. E a instituição com mais caminho feito, digamos, nesta matéria, a representar o interesse da humanidade, é realmente as Nações Unidas, que devia ter esta obra. Agora a questão está, se nós não fizermos isto, as baleias continuam sem valer aquilo que valem. Porque nós não temos capacidade de introduzir na economia, de tornar visível o valor real das coisas, como a Amazónia, como as outras florestas, como não somos capazes de introduzir o valor dos ecossistemas, dos serviços, na economia, porque eles desaparecem no vazio jurídico global. Está a perceber? Portanto, é esta questão, mas que o sistema de um património tem que haver alguém que depois vá, isto é, depois do conceito teórico feito, quer dizer, nós fazemos o património, isto, vamos para as Nações Unidas, voltam e aprovam. Temos um papel, não temos mais nada que isso. Portanto, mas esse papel é importante. São as palavras que estão no papel, depois fazem políticas novas, não é? E, portanto, depois o outro passo é fazer uma contabilidade em cima disto, criar normas de governança e contabilidade para depois tornarmos visíveis tudo isto. Mas esta questão de o próprio comum, está a ver? Quem representa o comum há de ter bens que lhe vão dar rendimento. As baleias, os fundos marinhos, isto e aquilo, que eu estou a tirar uma coisa comum, tenho que pagar ao comum, está como um condomínio, não é? O condomínio tem a sala de não sei o que, aluga para fora para fazer uma festa. E anda no bolo, além das contribuições de cada um, há rendimentos próprios, digamos assim. Portanto, as Nações Unidas, com esta questão dos comuns, deveriam ter rendimentos próprios. Não depender apenas das contribuições dos Estados. Sim, posso só, é uma escala muito ínfima, mas voltando ao exemplo das baleias, porque a cadeia marinha, de facto, tem muito mais níveis do que a cadeia alimentar terrestre, e, de facto, pelo lado da pegada ecológica, nós conseguimos identificar que, por exemplo, o fator número 1 de pressão da alimentação dos portugueses é o consumo de peixe. Portugal é o terceiro país no mundo que mais consome peixe, à frente do Japão, à frente de países que consomem baleia. E, de facto, o que é que nós conseguimos perceber? Que a pressão e o impacto de consumir peixes de grande porte, as baleias estão no topo da cadeia, mas à medida que nós vamos descendo, peixes de grande porte, como o bacalhau, o atum, são peixes que têm um impacto no ecossistema, claro que menor que as baleias, muito grande, porque são peixes cuja sua
o seu papel no ciclo dos nutrientes é muito importante. Portanto, comer ou capturar sardinhas tem um impacto, ou comer sardinhas em Portugal, tem um impacto incomparavelmente menor do que consumir bacalhau, atum, salmão, espadarte, outro tipo de peixe de grande porte. E, portanto, nós não conseguimos medir o impacto positivo, o contributo de mantermos estes peixes, mas conseguimos medir aquilo que causamos aos ecossistemas pelo lado negativo. E se quisermos também por esse lado colocar taxas, ou seja, penalizar de alguma forma este consumo, porque este consumo não desaparece no preço, o impacto deste bem, aquilo que estamos a fazer ao ambiente por consumir este bem não desaparece no preço. E portanto, se de alguma forma também, não pelo lado positivo, mas pelo lado negativo, de incorporar no preço de um bem aquilo que é o seu valor para o ecossistema, também conseguimos aqui, pelo menos, mudar as regras do jogo em termos económicos. Não sei, mas eu tenho sempre algum cuidado nessa abordagem, mas digo, enfim, pelo menos podemos reduzir para já o consumo, não quer dizer deixarmos de comer proteína animal, mas pelo menos reduzir substancialmente o consumo. Muito bem, agradecemos então as vossas questões e provocações à mesa. Agradecemos também aos dois apresentantes as